Vamos lá então, exemplo 2 sobre distância entre ponto e reta. Ele diz o seguinte: considerando que a distância entre o ponto P e a reta R é igual a 6, calcule o valor da coordenada K. Vocês viram que eu pulei aqui na hora de ler o problema essas informações que não serão relevantes para mim para entender o enunciado. Então, o ponto P é o ponto de coordenadas K e 4. E a reta R é a reta 6x mais 8y menos 80 igual a zero. Então, na primeira leitura aqui que eu fiz, eu evitei ler quem são essas coordenadas e quem são os números aqui envolvendo a equação da reta para eu conseguir entender o enunciado do problema de forma direta. E isso é importante você saber fazer quando você está trabalhando com matemática. Então, o que ele está pedindo aqui? Que, considerando a distância entre um tal ponto P e uma reta R igual a 6, calcular o valor da coordenada K, que é uma coordenada K desconhecida aqui desse ponto P. Ele quer encontrar então o valor dessa coordenada K. E nós sabemos e temos como informação a equação completa da reta e a distância entre esse ponto Q e a reta R. Então, sabemos que a distância D entre P e R é igual a 6, colocar assim, tá? Distância entre o ponto P e a reta R é igual a 6. Porém, quando eu jogo isso daqui na fórmula da distância entre dois pontos, o que acontece? Eu tenho que 6 vezes K, o módulo é de 6 vezes K, mais 8 vezes 4, menos 80, isso aqui em módulo, dividido por raiz de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, é igual a 6. Isso aqui que o problema, o enunciado nos dá. Ele quer que nós encontremos o valor dessa coordenada K. E é isso que nós vamos fazer aqui. Então, eu tenho que resolver essa equação modular aqui, né? Por que modular? Porque tem um módulo aqui e a expressão está dentro do módulo. O valor, a incógnita está dentro do módulo. Então, continuando aqui a resolução. 6K mais 32 menos 80 dividido por raiz de 36 mais 64, isso aqui é igual a 6. Logo, 6K menos 48 em módulo dividido por raiz de 100 é igual a 6. De onde nós podemos tirar que o módulo devia ter feito mais no canto para sobrar espaço. Já vi que vai ficar embolado. O módulo de 6K menos 48. Aqui é dividido por raiz de 100. Então vai ser dividido por 10. É igual a 60. Por que é igual a 60? Porque aqui vai ser dividido por 10. Eu vou passar o 10 multiplicando. Olha só, isso aqui é uma expressão modular. Isso quer dizer o quê? Que o módulo desse número aqui que está aqui dentro, o módulo dessa expressão é igual a 60. Logo, o valor dessa expressão, 6K menos 48, é igual ao 60, ou o módulo, ou a expressão 6K menos 48 é igual a menos 60. Assim que eu resolvo uma equação modular. Eu tenho que ver as duas possibilidades, né? Porque o módulo é igual a 60, mas a expressão em si ela pode ser igual a 60 ou menos 60 aqui dentro, que o módulo dela vai ser 60. Então, 6K é igual a 60 mais 48, 6K é igual a 108, K é igual a 108 dividido por 6. Então, isso aqui vai dar 18. K igual a 18. No outro caso, 6K igual a menos 60 mais 48. Logo, 6K igual a menos 12. K é igual a menos 12 dividido por 6. K igual a menos 2. Então, esses são os dois possíveis valores de K. Menos 2 e 18. No exemplo 3, temos uma situação parecida com o exemplo 2, porém diferente. Parecido, mas não igual.
ele diz que a distância entre o ponto P, de coordenadas 2, 3, e a reta S, de equação 4x menos 3y mais m igual a 0, é 10. Encontre o valor de m. De novo, nós temos um valor incógnito aqui para encontrar, uma incógnita m, só que agora essa incógnita não aparece aqui nas coordenadas do ponto, ela aparece dentro da equação. Mas nós vamos resolver da mesma forma. Só que agora a reta é S e o ponto é P. Então ele diz que a distância entre P e S é igual a 10. Nós podemos utilizar apenas a letra D, tá? Para a distância entre P e S, só que como eu quero indicar aqui a distância entre quem e quem, então eu estou colocando elas no índice aqui. P e S indicados no índice. Então a distância entre P e S é igual a 10. E como que eu faço a fórmula da distância entre P e S? Vai ser o módulo de 4 vezes 2, menos 3 vezes 3, mais m, isso dividido por raiz de 4 ao quadrado, mais 3, mais menos 3 ao quadrado. Isso é igual a 10. Logo, teremos o módulo de 8 menos 9 mais m dividido por 4 ao quadrado 16, menos 3 ao quadrado 9, isso é igual a 10. Então aqui vai dar menos 1 mais m dentro do módulo sobre raiz de 25. Raiz de 25 é 5, gente. Então, vou colocar direto aqui 5 igual a 10. Daqui podemos tirar que o módulo de menos 1 mais m é igual a 50. Então, temos que separar, a equação modular sempre temos que separar nas duas possibilidades. A expressão aqui dentro, se o módulo desse valor é igual a 50, isso significa que esse valor, menos 1 mais m, é igual a 50 mesmo, ou então menos 1 mais m é igual a menos 50. Se menos 1 mais m for igual a 50, então m é igual a 50 mais 1. M é igual a 51. Agora, se menos 1 mais m for igual a menos 50, então m é igual a menos 50 mais 1. M é igual a menos 49. Esses são os dois possíveis valores de M. No exemplo 4, ele diz o seguinte: calcule as distâncias entre as retas paralelas a seguir. Aí ele dá duas retas aqui, equação de duas retas. E aí você pode se perguntar: poxa, mas como eu vou calcular a distância entre duas retas? Eu sei calcular a distância entre dois pontos e sei calcular a distância entre um ponto e uma reta. Eu não sei calcular a distância entre duas retas. Para falar a verdade, as únicas retas que podem possuir uma distância entre elas tem que ser as retas paralelas, né? Porque as retas concorrentes elas não vão possuir distâncias entre uma e outra a partir do momento que elas se encontram em um determinado ponto. Então não tem nem como você raciocinar esse tipo de coisa. Somente duas retas paralelas mesmo que poderão ter distância entre uma e outra. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma reta passando aqui e a outra paralela dela passando em um outro ponto por aqui. A distância, o que ele está querendo que nós calculemos é essa distância aqui, ó, entre as duas retas. Haveria duas maneiras de fazer isso. Uma delas é descobrir aqui a posição de dois pontos perpendiculares dessa reta, onde nós pudéssemos traçar uma reta perpendicular aqui e calcular a distância entre esses dois pontos, esse ponto e esse ponto. Só que isso seria muito difícil de fazer. Óbvio que não é dessa maneira que nós vamos fazer. E como nós estamos aqui no capítulo de distância entre ponto e reta, já dá para saber que o que nós vamos procurar aqui é ter um ponto e depois calcular a distância desse ponto até uma dessas duas retas. Então, essa que é a ideia aqui. Eu tenho que encontrar um ponto de uma dessas duas retas e depois calcular a distância desse ponto até a outra.
Porque ao calcular a distância desse ponto até a outra reta, você está calculando exatamente essa distância aqui, entre o ponto, entre as duas retas paralelas. E como que eu acho, então, essa distância? Muito simples. É uma maneira bem simples, que é chutando valores. Eu tenho aqui, vou pegar essa reta aqui, x menos 3y mais 6 igual a zero. Vou chutar um valor, vou chutar aqui um valor para x. Claro que eu vou chutar valor. Quando a gente diz chutar valores, vamos chutar valores bons, números interessantes. Não vou chutar raiz de 2 ou frações. Eu vou colocar aqui, chamar o x de zero, por exemplo, para o x igual a zero, vou substituir o x igual a zero aqui e encontrar qual é o y associado a esse x. Que aí eu vou estar achando exatamente um ponto aqui dessa reta x menos 3y mais 6. Para isso que serve a equação de reta, na verdade, para encontrar os pontos que estão em cima dessa reta. Então aqui, se o x for zero, então eu terei 0 menos 3y mais 6 igual a zero. Logo, menos 3y igual a menos 6. 3y igual a 6. Y é igual a 6 dividido por 3. Ou seja, y igual a 2. Ah, mas o que significa isso? Significa que para o x igual a 0, o y é igual a 2. Ou seja, o ponto 0, 2 pertence a essa reta aqui. Eu estou usando essa reta aqui como exemplo, mas não é essas equações aqui não são exatamente dessas duas retas aqui não. Tá? Só estou usando como exemplo aqui. Então, assim que se descobre um ponto de uma reta. Eu jogo um valor para uma das variáveis e encontro a outra. Aí eu encontro o ponto. Então eu poderia encontrar qualquer ponto dessa reta aqui, jogando valores para o y e encontrando o x. Ou jogando valores para o x e encontrando o y. Por exemplo, poderia ter usado x igual a 1 ao invés de x igual a 0. Só que eu não sou bobo. Eu vou usar logo o 0 para zerar uma das incógnitas. E agora eu calculo a distância entre esse ponto aqui e a outra reta. A distância entre esse ponto e a outra reta será 2 vezes 0 menos y, que é 2. Aqui tudo em módulo, né? Menos 2 mais 7 dividido por raiz de 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Logo, a distância aqui é o módulo de 0 menos 2 mais 7, dividido por raiz de 4 mais 1. E daqui podemos tirar, aqui vai dar menos 2 mais 7 dá 5. Então vai ser o módulo de 5 dividido por raiz de 5. Poderemos racionalizar aqui, mas antes de racionalizar, tenho que tirar aqui o módulo. O módulo de 5 é 5 sobre raiz de 5. E racionalizando, teremos 5 raiz de 5 sobre 5. Por que isso? Porque eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo, numerador e denominador, por raiz de 5. Vai ficar 5 embaixo e 5 raiz de 5 em cima. Depois eu posso cancelar ainda o 5 com 5 e sobrar só raiz de 5. Raiz de 5 vai ser a distância entre o ponto, entre esse ponto e a outra reta, que na verdade é a distância entre as duas retas. Na letra B agora vamos seguir a mesma ideia. Então eu tenho que 12x mais 5y mais 10 é igual a 0. E 12x mais 5y menos 16 igual a 0. São duas retas paralelas. Como que eu calculo a distância entre essas duas retas? Pega uma das retas, calcula um dos pontos dela e depois calcula a distância desse ponto até a outra reta. Para fazer isso, basta pegar a equação da reta aqui e jogar valores para uma das incógnitas que você irá encontrar a outra que está associada a ela. Então vou pegar aqui, sempre vou usar valores como 0, 1, 2, esses números simples. Eu vou jogar aqui x igual a 0. Eu quero encontrar o ponto dessa reta que tem a coordenada x igual a 0. Quero encontrar quem é o y. Então é só substituir esse 0 na equação. Então vai ficar 12 vezes 0 mais 5y mais 10 igual a 0. 5y é igual a menos 10, porque aqui vai dar 0, né? Vai cancelar. E o 10 vai passar para o outro lado com o sinal trocado. Logo, y
é igual a menos 10 quintos, que é menos 2. Y é igual a menos 2, isso significa que o ponto 0, menos 2, pertence a essa reta. E a distância agora entre ele e a outra reta vai ser a distância entre as duas retas também. Então vai dar um módulo de 12 vezes 0. Estou colocando agora as coordenadas do ponto no lugar de x e y aqui. O módulo de 12 vezes 0, mais 5 vezes menos 2, menos 16, dividido por raiz de 12 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Então a distância aqui, 12 vezes 0, 0, menos 5 vezes menos 2, menos 10, menos 16 em módulo, dividido por raiz de 144, mais 25. Logo, essa distância é um módulo de menos 26, dividido por raiz de 169. A distância vai dar 26 dividido por 13, que é a raiz de 169. 26 dividido por 13 dá 2. E assim terminam aqui os exemplos sobre distância entre ponto e reta.